Olá, eu sou a Araceli, contadora consultora, e hoje eu vou trazer um tema para vocês bem interessante, que é sobre o MEI. Nós vamos desvendar algumas coisas, né? Porque é um assunto que, por mais que seja simples, ele é complexo, tá? Então, eu vou abordar os principais assuntos sobre o MEI, tá? Então, primeiramente, o que seria o MEI? O MEI, ele é microempreendedor individual, né? Ele surgiu em 2008, tá? E ele veio para formalizar aqueles profissionais que trabalhavam de forma autônoma, tá? Então, com isso, né, os profissionais conseguem bastante benefícios. Inclusive, eu vou citar aqui alguns nessa live de hoje, né? Que é um assunto que eu decidi tratar porque me pediram, inclusive na última live, na live do imposto de renda. Então, pediram para a gente falar um pouco sobre MEI, e aí eu resolvi fazer essa live hoje sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá. Como que funciona o MEI hoje? O MEI hoje, a abertura, o processo de abertura, ele é muito simplificado, né? Então, existe um site oficial, né, onde você entra com a sua senha do .gov e você faz a abertura do seu MEI. Nesse processo, realmente é bem rápido, é bem tranquilo, você coloca lá suas informações, a maioria já vem preenchida, inclusive, através do portal do .gov, você coloca as suas informações e ali você vai colocar a sua atividade, o capital social, é bem tranquilo. Porém, se você tiver com alguma insegurança, é melhor que você faça com um profissional, né, da área contábil para te ajudar. Caso você não tenha um profissional, o próprio Sebrae hoje, ele dá essa assistência para você que quer regularizar a sua atividade hoje. Vamos lá. Então, eu falei um pouco como abrir, sobre faturamento, tá? Muitas pessoas têm dúvida sobre o faturamento. Deixa eu tomar um golinho de água aqui, que tá muito calor hoje. Então, a gente merece tomar bastante água. O faturamento, hoje, ele tem um limite de até 81 mil por mês. Opa, perdão, gente, por ano. Que seria diluído durante os 12 meses do ano. Porém, quando você abre o MEI, que é uma coisa que me perguntam bastante também. Ah, então se eu abrir em junho, eu tenho da mesma forma esse limite de 81? Não, é proporcional. Então, você vai fazer o cálculo dos meses a partir do momento que você abriu, dividimos 81 por mês, que dá 6.750, e aí nós vamos chegar no valor do que você vai ter de limite de faturamento durante aquele período que você, a partir do momento que você abriu. O custo, me perguntam bastante. Araceli, qual é o custo para abertura de um MEI? Para você abrir hoje, como eu passei para vocês, não existe um custo, tá? Porém, quando você quer contratar um profissional, aí sim ele pode cobrar o valor do horário dele, se você tá inseguro, se você prefere, né, que seja feito dessa forma, não tem problema nenhum também, né? Você pode contratar um profissional, mas ele não tem custo para abertura. O que você tem hoje de custo é o recolhimento mensal, né? Que é o que nós chamamos de DAS. Então, dentro da DAS estão todos os impostos, né? Então, ali nós temos imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, e junto com isso, o recolhimento do INSS, que isso traz benefícios previdenciários para aquele profissional que trabalhava de forma autônoma. Ele conseguiu regularizar a situação dele e ter o benefício de aposentadoria, uma licença maternidade, alguma situação em caso de doença, ele tem essa cobertura, tá? Lembrando que é importante ressaltar que existe um prazo, uma carência de recolhimento para que você consiga ter esse benefício. Bacana? Deixa eu ver o que mais.
muita gente me pergunta sobre o encerramento do MEI, né? Porque, eu abri um MEI. Posso, em qualquer momento, encerrar? Sim, você pode, desde que você esteja com tudo regular. Por quê? Você pode até estar irregular, mas esses valores que você deixar de pagar, ele vai para o seu CPF. Então, de qualquer forma, você tem que manter a regularidade nos pagamentos da guia mensal. Esse é o cenário ideal. O MEI também, gente, ele tem algumas obrigações. Então, por exemplo, tem que fazer a declaração anual do MEI, que é onde você informa os valores dos faturamentos que você teve durante aquele ano. Inclusive, ele vai terminar em maio, essa declaração. Então, se você tem um MEI, ainda não fez a declaração, faça. Também é muito simples. Entra no portal, coloca lá declaração anual do MEI e faça a sua declaração. É muito importante. Por quê? Você não entregou a declaração? Primeiro, se você entregar em atraso, você vai ter multa. Segundo, você corre o risco de ficar irregular e poder até ser excluído do MEI. É muito bom, é muito importante a gente ficar atento em relação por você estar regularizado, em você manter tudo de forma regular. Por quê? Gente, eu tenho muitos casos, mas muitos casos mesmo, de microempreendedores individuais que simplesmente abriram e largaram para lá. E aí ficam 2, 3 anos sem fazer as guias, sem fazer as declarações. Aí vem com aquele monte, aí gera multa, aí eles querem um parcelamento porque o valor tá muito alto. Estão fazendo uma pergunta aqui. Tem previsão do aumento do limite de faturamento para 2023? Não tem. O projeto, ele está já nas esferas para ser aprovado e estamos aguardando. Todo esse projeto, toda essa lei, tudo isso que vem para a mudança do MEI, que é, além do limite do faturamento, a contratação de mais um funcionário, que hoje você pode ter um funcionário contratado via CLT, existe no projeto vão ser 2, ele está acontecendo desde o ano passado e ainda não aconteceu. Existia assim, uma grande expectativa para acontecer no começo desse ano, o que também não aconteceu, mas estamos na mesma situação que todo mundo aguardando e esperando que aconteça tanto o aumento do limite quanto a regra do funcionário, tá? Outra coisa, gente, é muito importante que você mantenha uma boa gestão financeira dentro do seu MEI. Araceli, mas como que eu faço, né, essa boa gestão? Então, vamos lá. Primeiro princípio, a partir do momento que você abrir um CNPJ, pessoa física e pessoa jurídica não se misturam mais. Você tem 2 personalidades no momento. Né? A partir do momento que você abriu, você torna a ter uma Araceli pessoa física e uma Araceli pessoa jurídica. Então, a primeira parte para uma boa organização financeira é isso, é você separar as finanças da sua empresa, da sua atividade, para suas contas pessoais. Separem, por favor, isso é muito importante. E um pouco mais na frente eu vou falar sobre a declaração de imposto de renda do MEI, que envolve justamente essa separação. Quando você faz essa separação, você tem uma regra especial para a declaração do imposto de renda. Então, é um fator importante. Então, você manter um bom fluxo de caixa, essa separação do que você faturou, pertence ao seu CNPJ, mantenha na conta CNPJ. Você vai pagar uma conta de telefone, o aluguel do lugar que você trabalha, que você atua, por exemplo, uma manicure. Eu alugo uma sala, então ele está relacionado à minha atividade, ao meu MEI, então eu vou pagar meu aluguel daquela conta pessoa jurídica. E eu sei que muitos MEIs, ou vamos dizer assim, que 98%, eu acredito que misture sim as contas. Então, gente, vamos separar. É muito importante essa separação. E, além disso,
fazer um bom fluxo de caixa, manter controle das despesas, isso também é muito importante. Se você trabalha com estoque, manter um estoque mínimo para que você não deixe dinheiro na mesa, que a gente chama, porque estoque é dinheiro parado. Você tem que ter o controle dessa rotatividade de mercadorias para você que é comércio, também é muito importante. Porque com isso, com toda essa gestão financeira organizada, você consegue ver os números, você consegue ver o seu negócio, como ele anda no dia a dia, em que momento você pode atuar, em que área você consegue trabalhar melhor. Ah, eu percebi que isso aqui não tá bacana, a parte de estoque, eu tô comprando um produto que não tá saindo, então agora eu vou dar uma segurada. São todas essas análises que você consegue fazer quando você tem um bom controle, uma boa gestão. Quando você perde esse controle, que você mistura, você paga a conta de luz da sua casa, a conta do seu celular, na conta do seu CNPJ, isso vai virando uma bola de neve e você perde o controle. E aí você não consegue identificar aonde o seu MEI realmente está faturando, você está conseguindo ter lucro. Aproveitando, tem mais uma pergunta. O aluguel que pago na PJ, posso abater do faturamento para calcular a pessoa física? O aluguel que pago na PJ. Sim, pode. O que acontece? Quando você vai fazer a declaração do imposto de renda pessoa física, se você tem o controle do livro caixa, somente sobre o seu lucro, o lucro que você retirou, ele vai para rendimentos isentos, tá? Se você não tem esse controle de livro caixa, ele entra numa presunção. Então, tudo que você faturou é feito um cálculo e aí existe uma base para comércio, para serviços, salvo se não me engano, serviços é 32%. E aí a gente faz uma presunção e essa diferença, uma parte é tributável e a outra vai para rendimentos não tributáveis. Então, se você chegou num valor de faturamento alto, você não tem esse controle, você não faz o livro caixa, que a gente chama, que é esse controle de separar as contas pessoa física, pessoa jurídica, você tem que fazer o cálculo pela presunção. E aí sim você tem grandes riscos de pagar imposto de renda na pessoa física. Beleza? Tem um assunto também que é uma questão assim, que me perguntam bastante, tá? Sobre a emissão da nota fiscal. Araceli, eu sou obrigada a emitir nota fiscal? Vamos lá. Até esse momento, você não é obrigada a emitir nota para pessoa física, porém, para pessoa jurídica, sim. Lembrando que, para prestadores de serviço, cada prefeitura existe uma tratativa para o cadastro, para liberação. Então, cidade de São Paulo, existe um cadastro, uma forma de liberar essa nota fiscal e uma forma de emitir. Eu vou para a prefeitura de Cotia, Itapevi, os processos são diferentes, então a gente tem que se atentar a isso. Porém, quando é comércio, não, o comércio está tratado com o Cefaz, então como engloba todo o país ou todo o estado, então é tudo igual para todo mundo, não tem problema, também é um cadastro, existe uma liberação, não é complexo, mas muitas vezes sim dá alguma situação em que você precisa de uma ajuda de um profissional, certo? Vamos lá. Se vocês quiserem fazer pergunta, podem fazer, eu tô tentando lembrar aqui, porque assim, é muita coisa que a gente tem para falar. Eu falei sobre encerramento, falei sobre abertura. Quem pode abrir o MEI? Isso também é uma coisa que me perguntam bastante. Araceli, quem pode abrir MEI? O MEI, ele foi criado para profissões não regulamentadas, tá? Então, cabeleireiro, manicure, o sapateiro, esses, sim, existe uma lista, né? A legislação do MEI, ele libera uma lista, essa lista muda, tá? Inclusive, eu tenho clientes que estavam no MEI e foram desenquadrados pela atividade ter saído dessa lista. E existem os profissionais que
Tem profissão regulamentada que são médicos, dentistas, advogados, fisioterapeutas, esses que normalmente têm uma classe responsável pela atividade, não pode ser MEI, não pode de jeito nenhum. Inclusive, está sujeito a perder o seu credenciamento relativo à sua atividade se você abrir um MEI. É muito perigoso, então não faça isso. Não façam porque você vai ter problema. Para emissão de nota fiscal de venda, o MEI precisa de certificado digital? Sim, precisa. No começo não precisava, eles liberavam uma senha, mas foi assim durante muito pouco tempo. Logo em seguida já veio a obrigatoriedade de ter um certificado digital, e isso também por questão de segurança, tá? Diferente das prefeituras que liberam normalmente através de senha somente, tá bom? Gente, outro assunto importante é falar que para você abrir um MEI, você não pode ser sócio em outra empresa, você não pode ter sócio no MEI, você precisa manter esse faturamento, você não pode ultrapassar, porque se você ultrapassar, você vai ser desenquadrado, e com desenquadramento, você vai ser uma empresa ME normal, então muda a tributação, aí entra numa outra esfera de simples nacional, de faixa, de alíquota, aí é uma outra esfera. Então, assim, tem que tomar muito cuidado em relação ao desenquadramento, tanto se a sua atividade for excluída da lista, quanto na ultrapassar o limite. Por exemplo, o valor é 81 mil. Até 20% você faz um recolhimento extra referente a esse valor, e no ano seguinte você pode ser desenquadrado, tá? Ou então, se você faz o seu controle financeiro, como eu passei para vocês, mantenha o controle financeiro, uma boa gestão financeira. Você alertou, poxa, eu tô já no limite, 6.750, esse mês eu faturei 7, no outro 8, você já tem mais ou menos uma previsão. Por isso também que é importante a boa gestão financeira, até por conta do desenquadramento. Estou correndo o risco de desenquadrar? Corre e desenquadra. Aí você procura um contador e ele pode fazer todo o processo. O processo de desenquadramento, ele é um pouco mais trabalhoso, demanda um pouco mais de tempo. Então, muitas pessoas, muitos empresários, eles fazem a opção de encerrar o MEI e abrir um novo CNPJ, o que torna o processo muito mais simples, muito mais rápido. Então, é vantajoso, sim, muita gente faz isso, né? Eu tenho alguns casos de pessoas que faz isso. Então, é uma boa opção. E o MEI, gente, não adianta hoje, como eu falei na live do imposto de renda, não adianta você tentar burlar, não adianta você tentar, vou receber isso aqui por fora, esse aqui, não adianta, tá? Porque se você receber por Pix as suas receitas, os seus clientes, está entrando dentro do faturamento, tá? Não necessariamente você emitindo a nota fiscal é que vai caracterizar a ultrapassagem dos 81 mil, tá bom? Vamos ver o que mais, o que a gente mais pode falar. Ai, gente, eu tinha tanto assunto. É porque normalmente durante a nossa rotina, nosso cotidiano do dia a dia, vão acontecendo as situações, a gente vai tendo as respostas, né? Mas vocês podem estar aqui abertos, vocês podem fazer pergunta, quem tiver dúvida, quem tem MEI, pergunta, é bacana falar, é importante essa interação entre a gente também, para a gente poder abranger o assunto. Parece simples, mas não é, é um assunto complexo também. Então, é muito legal que todo mundo consiga interagir, quem tem interesse. Araceli, eu quero abrir o MEI, como que eu faço? Eu posso, não posso? Qual atividade? Então, assim, o meu intuito nessas lives, nesses encontros que eu estou fazendo, é passar esses conhecimentos,
né, para as pessoas que me seguem, para as pessoas que vão continuar me seguindo ou que vão começar a seguir daqui para frente. Então, eu vou estar trazendo vários conteúdos aqui. Inclusive, eu fiz um Forms, tá? Que tá na minha bio, o link tá lá na minha bio. Quem puder, preencha. Quem quiser, preencha lá. E fale qual o tema que é interessante para você, que eu venha trazer para você aqui, esclarecer alguma coisa, alguma dúvida que você tenha, ou alguém que você conheça. Eu tô pegando bastante assunto, que é pra gente poder ter bastante conteúdo aqui e poder trazer o melhor para vocês de conteúdo em relação ao empreendedorismo, em essas situações com Receita Federal. Gente, eu tô tomando bastante água porque tá calor. Hoje tá calor. Vamos lá. Quando eu abri o MEI, coloquei um capital de R$1.000. Qual a influência tem o valor do capital na minha empresa? Gente, o que acontece? O capital social nada mais é o capital que você iniciou o seu negócio. Se você colocou os R$1.000, ele diz que você tem um patrimônio já dentro daquele CNPJ no valor de R$1.000. O que pode ser um valor na conta bancária, pode ser um equipamento, ou pode ser um capital que ainda vai acontecer futuramente, que é o capital a integralizar, é um capital que ainda vai ser inserido dentro da empresa futuramente. Então, o impacto disso é que ele se refere ao patrimônio. Então, hoje, a sua empresa tem um patrimônio de R$1.000. Pode ser um computador, pode ser um valor que você tem lá, que você tinha quando você abriu na conta bancária. Para pegar um empréstimo. Quando se trata de empréstimo, isso aí é uma avaliação que os bancos fazem, tá? Mas faz um sentido em relação ao capital. Por quê? Como eu falei, ele é o patrimônio. Então, o banco, né, a financeira que vai te fornecer esse empréstimo, o que ele entende? Que a sua empresa hoje tem um patrimônio de R$1.000. E aí vai caber eles avaliar se sim ou não. Por isso, se você tem o bom controle financeiro de livro de caixa, você faz o relatório correto, você transmite a declaração de forma correta e você tem essa movimentação dentro da sua conta, eu acho que é bacana porque você consegue mostrar, né, provar para a instituição que você realmente tem um valor relevante que alcance para você poder conseguir esse empréstimo. Então, não vamos tratar o MEI, gente, abrir e vou largar para lá, entendeu? Porque tudo isso influencia. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que abriram MEI para fazer um convênio médico e aí largou para lá e mantém só para... Gente, não faz sentido. Essa não é a intenção, não é a ideia. O MEI foi criado para regulamentar e para ajudar esses profissionais autônomos que não tinham segurança, não tinham cobertura, não conseguiam emitir uma nota fiscal. Então, o intuito foi para isso. Então, a gente tem que tratar como um CNPJ, como uma empresa de verdade. E o que eu tenho percebido é que os profissionais, eles tratam o MEI, eu abri, tá lá e tá tudo bem. E aí vão passando o tempo, né? O tempo vai passando, aí vem 2, 3 anos. Araceli, eu tô devendo 3 anos no MEI. Gente, uma coisa assim. Então, assim, a gente tem que entender que o nosso negócio, eu sou empreendedora também. Então, a gente tem que entender que o nosso negócio, ele é como um filho. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar. Por quê? A partir do momento que você tem um negócio, da onde vem o seu sustento? O seu sustento vem desse negócio. Então, por quê? Você tem que tratar ele com carinho, com amor, ele é seu filho. Ninguém tem um filho ou um casamento para dar errado, para não dar certo. Alguém pensa em ter um filho, mas meu filho vai viver largado na rua, ele vai fazer o que ele quiser. Não, o que a gente faz? Né? A gente zela, a gente cuida. E assim você tem que pensar na sua empresa, independente de ser MEI, de ser empresa normal, do simples, lucro presumido, lucro real, se o seu faturamento são milhões ou se o seu faturamento é 6.750. Através da sua empresa, do seu negócio, você traz os sonhos que você sempre sonhou, falando monetariamente. Então, assim, você sonha em comprar uma casa. Eu vivo disso, eu tenho uma empresa. Então, eu tenho que zelar.
Então, gente, é o que eu sempre falo para os meus clientes: tenha amor, tenha cuidado. E a gestão financeira, a boa administração do seu negócio está ligada a isso, a esses sonhos, a essas coisas que você quer buscar para sua família, para sua casa, para sua vida. Então, tratem o MEI, a sua empresa, o seu CNPJ como um filho. Quando você, a partir do momento que você pensar assim, a minha empresa é o meu filho, eu vou zelar por ela. Então, a partir de agora, faça agora, eu vou mudar. Aonde era tudo misturado, eu pagava a conta da empresa, da escola, da minha conta de luz. Não, a partir de hoje eu vou mudar. Eu vou fazer o controle, eu vou cuidar da minha empresa, eu vou pagar minha guia em dia. Por quê? Quando você pagar a guia atrasada, se você parar para pensar, você vai pagar multa e juros. E isso você está diminuindo o seu lucro. E, consequentemente, você diminuindo o seu lucro, você está deixando os seus sonhos, os sonhos da sua família, da sua casa mais distante. É porque, normalmente, durante o dia a dia, no cotidiano, a gente não pensa dessa forma. Mas é exatamente assim que acontece. Então, vamos pagar a guia em dia. Hoje, a guia do MEI tá R$70, uma média de R$70 a R$71. Não é um valor alto. E eu vejo pessoas simplesmente não pagando. A declaração do MEI, as pessoas não fazem. Aí vai no banco porque quer fazer não sei o quê, quer fazer um financiamento, quer comprar alguma coisa. Não é liberado, porque não tem a declaração, você não está em dia, você não cumpriu as obrigações. Né? E que eu percebo muito isso hoje em dia é isso, que as pessoas não tratam o MEI, o microempreendedor individual, como uma empresa séria, de verdade. E o que vocês têm que lembrar também, que o MEI, ele, a qualquer momento, ele pode, porque esse é o intuito, é crescer. E ele virar uma empresa normal, onde as obrigações são maiores, onde as coisas vão acontecer de forma mais rápida, com muito mais fiscalização. Então, assim, você abriu a sua empresa para ela crescer, para o seu negócio crescer, para você alcançar os seus sonhos. Então, tomem cuidado, cuidem, zelem, paguem as guias em dia, façam as declarações. Inclusive, eu quero passar para vocês que eu sou sócia da Progesconte hoje, eu e a minha sócia Amanda, nós elaboramos um e-book para você abrir o seu MEI. Então, se você também está aqui, você está de forma irregular, você pode solicitar para a gente, pode chamar eu no direct, ou a minha sócia Amanda, ou no próprio Instagram do nosso escritório, e pedir esse e-book. E lá tem o passo a passo, tem o print da tela, como abrir. Araceli, eu tenho dúvida sobre a declaração. Preencha o meu formulário lá na minha bio e pede, fala, Araceli, faz uma live sobre a declaração, eu mostro para vocês a tela, passo a passo. Tá? Esse é o meu intuito, eu quero ajudar vocês a organizarem, a cuidarem dos negócios de vocês, para vocês crescerem, porque vocês crescendo, o Brasil cresce, eu cresço, todo mundo cresce. Então, é importante, gente. Então, assim, a minha missão é essa, eu quero ajudar vocês a crescerem, tá? Então, tem essa questão da declaração, a emissão da guia. Se você tem dúvida, preenche o forms que tá lá no meu link, na minha bio, e pede também, Araceli, faz uma live sobre a guia. Eu vou fazer, eu vou ajudar, eu tô aqui para atender. Inclusive, eu criei esse formulário com esse intuito, para saber o que as pessoas, o que o empresário, o que o meu público tá buscando de conhecimento. Beleza? É muito simples. Preenche lá, teve dúvida, tá com alguma situação específica, me manda mensagem no direct. Se você conhece alguém que precisa dessas informações, pede para ela me seguir, porque sempre vai estar acontecendo aqui lives, conteúdos, ou pode também mandar mensagem no direct, passa para os seus conhecidos, para os seus empresários, para as pessoas que hoje trabalham de forma informal e que têm essa vontade. Pede o nosso e-book, que a gente vai fornecer para vocês também, tá bom? Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas o meu propósito hoje era meia hora de live. Eu acho que eu falei assim de uma forma bem rápida,
Vão ter situações que são mais específicas, então por isso que eu tô falando, quem continuar com alguma dúvida, quem quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer no direct, eu vou estar respondendo, ou através do Forms, tá bom? Eu agradeço quem esteve aqui nesse momento, nessa meia horinha que a gente fez de live hoje, e é isso, gente, obrigada, uma boa noite, um bom domingo para todos vocês. Uma boa semana, hein?